Mestre Renzo Gracie, uma honra absurda para o site MMA Debate de Belo Horizonte falar com você. Você que é talvez seja o Gracie mais querido de todos, né? Além de toda a sua importância como lutador, como mestre, como dono de academia, enfim, né? Você é sempre querido por todos, quase uma unanimidade, né? Sempre sorridente, sempre simpático. Uma honra falar com você. Gostaria que você falasse para a gente, né? Lógico que pela família e por ser filho do grande mestre Robson, né? Ser neto do Carlos, enfim, seu tio-avô, o grande mestre Hélio, enfim, e toda a sua família, você começou praticando jiu-jitsu. Qual foi o seu primeiro contato com jiu-jitsu? Conta pra gente em que ano que foi, enfim, as primeiras lembranças que você tem do jiu-jitsu na sua vida. Na verdade, campeão, tudo que eu me lembro na minha vida foi jiu-jitsu, entendeu? Desde muito pequenininho, meu pai já me levava para academia. E em casa, toda brincadeira dele comigo, assim, era uma brincadeira de luta, entendeu? Eu comecei a treinar, na verdade, aos 5 anos de idade, mas na verdade, eu já brincava com meu pai de luta. Ele me botava nas costas, me ensinava a colocar o gancho, e ia brincando dessa forma e aquilo ficando uma coisa natural, entendeu? Passou a fazer parte até da minha maneira de interagir com meus amigos, eu brincava de luta quando criança com meus amigos do colégio, ou depois que eu fiz 5 anos fui para a escola, mas antes disso eu já brincava de luta com meus primos, com meus irmãos, com todo mundo, entendeu? Mas eu acho que o jiu-jitsu esteve presente na minha vida eu acho que desde a hora que eu nasci. Mestre, fala um pouquinho daquela casa que o seu avô Carlos tinha em Teresópolis, né? Juntava vocês, o pessoal da parte do Carlos, da parte do Hélio. Conta um pouco pra gente como é que era aquela casa, né? Vocês ficavam lá na época de férias, enfim. Conta um pouco pra gente a lembrança que você tem dessa época na sua vida. Na verdade, aquela casa que a gente chamava Casa do Alto, né, a casa do vovô, era uma mansão de 21 quartos, um terreno maravilhoso. Tinha academia de jiu-jitsu lá, tinha tatame, era onde era a lavanderia da Academia Gracie, era lá, as máquinas profissionais que lavavam os kimonos e dali toda sexta-feira levava seus kimonos para Teresópolis, eles eram lavados. Você não para treinar na Academia Gracie da cidade, você não precisava de kimono, na verdade. Você chegava lá, tinha um kimono, você usava e quando você terminava a aula, você devolvia, né, na Rio Branco ali. Aí a casa era um negócio fantástico, era onde se reuniam, mas na verdade a minha geração, quem viveu mais a casa foram meus irmãos mais velhos, a Carla, a Keila, a Franci e o Charles, que tiveram mais naquela casa. Eu já quando comecei a ir na casa já tinha pouca gente, meu avô já não ia mais, quer dizer, na verdade quem estava morando lá era o Crowley, o Reison, entendeu? Volta e meia eu dormia lá, mas aí já foi uma fase, na verdade foi já uma decadência da casa. Eu peguei uma fase já, apesar de eu conhecer todas as histórias, saber tudo que houve ali, como é que a casa funcionava, entendeu? E todo mundo crescendo ali, eu participei, eu escutei eles contando as histórias e tudo, eu não pude vivenciar a casa dessa forma. Eu sei as histórias, eu sei o nome dos cavalos, sei as histórias que tinham na casa, mas eu não pude viver isso porque eu era muito novo. Quando eu comecei na casa, a casa já estava na decadência dela já tinha pouca gente morando, já não tinha a vida que teve antes, entendeu? Mas era uma casa fora de série, era uma casa com 21 quartos, quer dizer, representava cada filho que o vovô tinha, e era um centro de todo final de semana, para você ter uma ideia, o carnaval era comemorado lá. Aí o dia que abriu o Higino, parou de se fazer o carnaval lá e passou a se fazer no Higino. Por isso que a gente tinha entrada de graça para a vida toda no Clube Higino, que era o melhor carnaval de Teresópolis. Foi porque parou-se de fazer o carnaval na Casa dos Greys. Entendeu? Era uma casa fantástica, deve ter sido uma coisa incrível para a segunda geração da família, que foi o pessoal que viveu mais ali, que teve uma experiência maior. Eu não tive, né? Eu treinei muito lá, na época o Crowley botou uma academia lá, eu treinei muito, mas a casa já estava devagar, já não tinha o pique que tinha antes. Mestre Renzo, essa também é lógico uma pergunta muito difícil, mas você que viu praticamente aí todo mundo, de todo mundo que você viu,
quem que você coloca como 5 Gracies mais importantes da história para você? Né? Digo importância no sentido de evolução do nome da família, né? Por exemplo, o Carlos na parte de dieta, o mestre Hélio na parte que ele revolucionou o jiu-jitsu, o Hollis naquela modificação que ele treinava outras modalidades também, agregava ao jogo dele, enfim. Se você pudesse colocar 5 pessoas que revolucionaram mais o jiu-jitsu da família, quem seriam essas pessoas? Na realidade, citar 5 é muito difícil. Cada pessoa na família, até os que você nunca escutou falar, tiveram uma parte muito importante em fazer que o jiu-jitsu se perpetuasse. Entendeu? Tem gente que você não sabe nem o nome, mas que estava lá te ajudando, participando do treino, cuidando da alimentação de quem estava fazendo, entendeu? E todo mundo foi importante. Todo Gracie, várias mulheres Gracie foram fantásticas, que ajudaram muito. Vocês só vieram conhecer a Kira, na verdade, mas tiveram várias mulheres casadas com Gracie que ajudaram a formar vários campeões. Entendeu? E é difícil você citar 5. Eu acho que cada um foi fantástico do seu jeito, entendeu? O meu avô foi um cara incrível, não só no jiu-jitsu, mas também na alimentação. Meu tio Hélio, os irmãos dele, o Oswaldo, o Jorge, entendeu? Todos eles tiveram uma participação muito grande na formação do jiu-jitsu e trabalharam como alicerce dessa arte maravilhosa, entendeu? Aí vieram pessoas como meu pai, como o Carson. O Carson era um cara incrível para montar equipe de um cara muito competitivo para montar time de competição. Veio o Hollis com muita inovação, adaptando, colocando jiu-jitsu, sambo, luta livre olímpica, wrestling para fazer parte do jiu-jitsu, quer dizer, o jiu-jitsu deu um pulo violento, passou de ser uma luta só como defesa para ser de ataque, entendeu? E assim foi. Depois veio o Rickson, Royler, Carlinhos, Crollen, Hillion. É difícil você virar e falar que tiveram 5, entendeu? Eu acho que teve o Ralph, teve o Ryan, teve o Charles. Meu irmão, todo mundo deu seu sangue ali, se esforçou e continua plantando essa semente para que as árvores cresçam dessa arte maravilhosa que é o jiu-jitsu. Então, eu não acredito que tenha uns 5. Eu falar só 5 seria uma covardia, quando na verdade foi a família toda que contribuiu para isso. Pergunta 7, já falei sobre ele aqui, mas todo mundo sempre pede para a gente falar sobre ele, que é uma grande lenda, né, que faleceu no ano de 1982 e é 35 anos da morte dele. Fala um pouco para a gente, né, como era a pessoa e como era o jiu-jitsu do grande mestre Hollis Gracie. Cara, o Hollis era um dos caras mais fantásticos que você já viu, que você conheceu. Entendeu? Era difícil ser. Uma vez que você era aluno dele, tu era influenciado por ele. Você vê que quase todos os alunos dele viraram professores de jiu-jitsu pro resto da vida. Entendeu? Quer dizer, a inspiração que ele passava, a confiança, a amizade, o senso de amizade. Eu ali aprendi tudo que uma academia tinha que ser. Eu hoje tenho a melhor academia do mundo, sem dúvida nenhuma. Eu tenho 1.500 alunos na academia de Manhattan, uma academia de 1.600 metros quadrados. E eu tenho que ser sincero. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu faço hoje foi porque eu tive um exemplo daquele cara, entendeu? Que me mostrou como é que tinha que ser uma academia de jiu-jitsu. A amizade que tinha que ser, a irmandade que tinha que ser. Então, quando eu vi, aquilo estava em mim. E estava em todos. Estava no Jacaré, estava no Maurição, estava no Márcio Macarrão. Todos que foram aluno dele ali, meu irmão, a inspiração era tanta, entendeu? Que botou a gente para ser parecido ou igual, entendeu? E eu tive a chance de ver ele treinando muito, tive a chance de treinar muito com ele também. Era um cara fantástico, super agressivo, era um cara que sempre queria ganhar a luta, não tinha conversa fiada, partia pro pau mesmo, entendeu? Não podia respirar ali do lado dele, não tinha conversa fiada. E foi um cara que me inspirou a ser agressivo, como eu fui no meu jiu-jitsu a vida toda, como eu fui no meu estilo de luta. Foi ele a inspiração, entendeu? Quer dizer, uma vez que eu fui aluno dele, eu não podia aceitar de jeito nenhum ser um cara que só jogava na retranca ou segurando ali para fazer o cara cansar para pegar ele depois. Não.
Eu ia atrás da vitória constantemente. O cara tinha que estar preocupado constante para não ser estrangulado, para não tomar um armlock. Entendeu? Isso tudo foi por causa dele, porque era assim que ele lutava, era assim que ele buscava ganhar, assim que ele buscava mostrar o jiu-jitsu, entendeu? E quem conheceu o Rollins, quem foi amigo do Rollins, sabe o que eu estou falando. Nunca mais foi a mesma pessoa. Todo mundo que conheceu o Rollins se transformou numa pessoa melhor. Mestre, agora outra pergunta também difícil, agora dos que você viu, de todo mundo que você viu, né, treinando jiu-jitsu, enfim, vamos colocar as pessoas que mais encheram seus olhos, todo mundo que você viu treinando, quais os três, quatro, cinco, se você puder falar pra gente, que tiveram um jiu-jitsu mais, mais belo, que mais encheram seus olhos de todos que você viu da família Gracie até hoje? Cada um tinha uma eficiência única no jiu-jitsu dele. Cada um tinha uma maneira de passar o jiu-jitsu única. Então, quer dizer, eu dei sorte que eu nasci numa fonte de conhecimento infindável, inesgotável, que sempre que eu tinha dúvida, eles sempre tinham um ponto de vista para me passar. Então, eu tive caras fantásticos tomando conta de mim, como o Hillion, como o Carlinhos, meu tio Carlinhos, a maneira dele de ver, o Crowley foi muito importante no meu crescimento, entendeu? Eu tive a chance de ser aluno do Hollis, desde pequeno até ele morrer, até ele vir a falecer. Então, quem teve a chance de ver esses caras, rapaz, é difícil eu poder te citar só alguns nomes, entendeu? Eu tive a chance de ver o meu irmão Ryan, como ele lutava, a agressividade, a habilidade natural dele de lutar jiu-jitsu. E eu tive a chance de ver a agressividade do Ralph. Eu vi uma guarda incrível do Hillion, eu vi uma ciência incrível do Rickson, de botar as posições juntas. Eu vi uma raça e uma habilidade fantástica do Royler, quer dizer, eu tive a chance de ver o jiu-jitsu de tudo que quase de tudo que é forma. E quando não era nos nossos, da família, eu via nos alunos, que criavam, que faziam. Eu vi pessoas fantásticas como Libório, como Murilo Bustamante, como Roleta, entendeu? Que pegaram o jiu-jitsu, se adaptaram para eles e, entendeu? Era um reflexo do espelho do que a gente tinha sido para eles e transformaram em coisas maravilhosas. Criaram coisas maravilhosas, entendeu? E fizeram. É até uma injustiça eu falar só esses nomes, porque foi tanta gente nessa estrada que eu tô cruzando, entendeu? Que é difícil citar só um nome. Teve a agressividade e a tenacidade do Rodrigo, que pouca gente fala. É um cara que foi 2 vezes campeão do Abu Dhabi. Foi invicto no Pride, enquanto lutava lá. Então, quer dizer, foram representantes do jiu-jitsu incríveis que representaram não só a família, mas essa arte fantástica que é a nossa arte. Não, Mestre, a gente tem muito pouco áudio e vídeo também do grande mestre Carlos Gracie, né? Do grande mestre Hélio a gente tem muito até na internet, mas do Carlos a gente tem muito pouco. Fala um pouco pra gente qual era a sua relação com o mestre Carlos. A gente sabe que o mestre Hélio já era um pouco mais severo, mais generalzão, assim, vamos dizer. E como é que era o Carlos? Muita gente diz que ele já era um pouco mais calmo, mais ponderado, enfim. Conta um pouco pra gente quais eram as características do mestre Carlos e qual que era a sua relação com ele. o meu avô Carlos, as pessoas acham que ele era mais calmo, mais ponderado. O bicho, rapaz, aquilo era um estopim, uma dinamite, rapaz. Só que ele era mais quieto, que ele ficava preocupado mais em estudar, de ver as coisas dele, estava criando alimentação, cuidando das pessoas, da saúde das pessoas. E o tio Hélio ficou mais ativo, né? O tio Hélio passou a tomar conta da parte do jiu-jitsu e ficou ali. Mas os dois tinham um temperamento muito parecido, entenderam? Dois caras teimosos e convictos no que eles faziam e no que eles representavam, entendeu? Então, apesar de as pessoas de fora terem uma ideia diferente, acredite, aqueles dois tinham fogo no coração, tinham fogo na veia. Um fogo que vem da paixão de saber ser representante dessa arte maravilhosa, entendeu? Então, quer dizer, não tinha um mais calmo e outro mais agitado, não. Os dois eram danados. Mestre, a sua graduação veio das mãos do Carlinhos Gracie, se eu não estou enganado, mas você treinou muito tempo com Hollis também, enfim, conta pra gente quem foram as principais influências que você teve. Você começou treinando com seu pai ou com o mestre Hélio, enfim, conta um pouco pra gente como é que foi a sua evolução, né, os seus primeiros treinamentos, até quem foi
até que você começou a treinar com o Hollis, depois com o Carlinhos. Conta pra gente como é que foi a evolução dos seus treinamentos até a faixa preta. O meu primeiro professor foi o Hollis. E, para ser sincero, eu acho que eu não poderia ter começado melhor. O Hollis era um cara fantástico, entendeu? Hoje em dia, as pessoas, você falou que eu sou uma das unanimidades do jiu-jitsu, quase todo mundo gosta. Quase todo mundo. Porque a totalidade geralmente é burra. Graças a Deus tem alguém que discorda de mim. Isso pelas duas palavras, quase. Então, o que acontece na realidade? Eu dei muita sorte do meu primeiro professor ser o Hollis. Porque ele era um cara tão fantástico que o nível do que eu tinha que ser ficou muito alto, entendeu? Quer dizer, para que eu chegasse perto dele, eu não ia ser um cara normal, um cara comum, entendeu? Eu seria um excelente professor. Então, eu dei muita sorte de ter sido aluno dele. E todo mundo que foi aluno dele sabe o que eu estou falando. Quer dizer, foram os caras mais fantásticos do jiu-jitsu, foram os caras que ele formou, entendeu? Os professores que ele teve. E eu tenho que ser sincero, fica difícil arrumar alguém como ele depois, entendeu? Porque ele era teu amigo, ele era um cara que te entendia e procurava te passar, ele tinha aquela intensidade e ao mesmo tempo ele tinha a doçura de um amigo, entendeu? Quer dizer, ele tinha aquela dureza de um pai que quer te botar no caminho certo. Então ele era um excelente professor, ele não só era um bom professor, como ele também era um excelente exemplo, porque ele fazia. Então, quer dizer, foi o cara que inovou, trazendo preparação física e trazendo condicionamento e buscar conhecimentos em outras artes. Ele foi o cara que trouxe isso para o jiu-jitsu. E foi uma evolução muito grande que o jiu-jitsu teve depois dele, com certeza, né? Quer dizer, o jiu-jitsu mudou muito depois dele. Ele foi o cara que tirou o jiu-jitsu do seu processo de defesa só, de sobrevivência, para o ataque. Ele foi responsável por isso. E eu, em seguida, continuei com o meu. O Carlinhos tomou conta da academia dele, passou a ser o professor da academia e tomar conta. E eu continuei com o meu tio Carlinhos ali, que foi para mim um professor fantástico, me ajudou demais, tomava conta de mim ali, montou um ambiente incrível para que eu treinasse, entendeu? E junto com o Carlinhos vieram o Crolin, veio o Hillion, entendeu? Mais tarde um pouco eu tive a chance de treinar muito com o Rickson, um cara que tomou conta de mim e me ajudou muito. Então eu tive uma posição muito privilegiada de ter acesso a esses caras. Eu tinha o Hillion, que eu já falo que o Hillion nasceu velho, quer dizer, ele me ensinava não só ele me ensinava não só jiu-jitsu, mas ele me ensinava como pensar, como ver uma luta, como ver um adversário, como ver o mundo até, entendeu? Da forma do jiu-jitsu. Então, quer dizer, todos esses caras foram muito importantes no meu crescimento, no meu aprendizado, entendeu? E eu acho que se eu hoje sou um bom professor, sou um bom amigo, sou um bom cara, um bom representante do jiu-jitsu, foi porque eu tive esses caras tão fantásticos antes de mim e que me ensinaram tanto que eu não podia sentar e aceitar nada, nada fraco, entendeu? Eu não podia sentar e ser uma pessoa comum. Eu tinha que ser um cara extraordinário, entendeu? Modéstia à parte. Mestre, em 1992, né, você começou, vamos dizer assim, oficialmente a sua carreira como lutador de vale tudo. E eu lembro talvez um grande momento seu foi um campeonato que você fez no ano de 1995 nos Estados Unidos. Foi um evento de 3 lutas no mesmo dia. Você finalizou as 3 lutas e sagrou campeão. E da sua carreira inteira, você lutou contra grandes nomes, você ganhou de 5 lutadores campeões do UFC, o Taktarov, o Maurice Smith, você ganhou também do Carlos Newton, do Sean Rock, do Milicic, e teve, né, várias vitórias bonitas na sua carreira. Conta pra gente quais aqueles momentos de você como lutador que são inesquecíveis, que não saem da sua cabeça de maneira nenhuma. Rapaz, até nisso eu dei sorte. Eu dei sorte de ter adversários fantásticos enquanto eu estava crescendo, entendeu? Eu dei sorte de ser uma época que não tinha peso.
entendeu? E eu pude lutar com pesos pesados. Eu, na época, pesava 73 quilos, 72 quilos. Eu estava lutando com o Maurício Smith, com o Oleg Tatarov, que eram campeões do UFC peso pesado, entendeu? Quer dizer, eles tinham quase 30 quilos a mais do que eu. E eu pude entrar lá e conferir. E graças ao jiu-jitsu que eu aprendi com muito carinho, ensinado pela minha família, eu tive a chance de sair, de me sagrar campeão. Quer dizer, eu passei nesses testes fantásticos. Então eu dei muita sorte nisso. E momentos incríveis. Quer dizer, toda a luta foi incrível. Toda a luta teve momentos, situações que eu aprendi tanto que, entendeu? Não dá nem para falar, porque são tantos, quer dizer, a gente vai ficar uma hora aqui eu te explicando cada situação e cada coisa que foi, na verdade, um ensinamento para melhorar as futuras gerações da minha família, que vão estar lutando, e as futuras gerações dos meus alunos, dos nossos alunos, dos nossos representantes do jiu-jitsu. Entendeu? Agora, se eu tiver que destacar dois momentos incríveis mesmo, um foi quando o Sakuraba quebrou o meu braço. Aquele momento ali foi um dos momentos que mais foi uma das maiores lições da minha vida. Eu estava achando que a luta já era minha, que eu tinha ganho, faltando 17 segundos para acabar o round, ele encaixou aquela posição e eu quis atacar ainda mais um pouco no final, permitir que ele levantasse. Isso me custou um braço quebrado. Entendeu? Agora, por que foi tão importante? Porque a minha vida inteira eu acreditei que se eu fosse pego numa chave de braço ou num estrangulamento, eu ia dormir ou eu ia deixar quebrar. Só que você nunca pode provar isso, se é verdade ou não, a não ser que aconteça. Entendeu? E quando aquilo aconteceu, que eu vi que eu facilmente deixava meu braço quebrar despreocupadamente, entendeu? E sem tirar o sorriso da cara, por, foi a prova única de tudo que eu acreditei na minha vida toda, tudo que eu preparei a minha mente para fazer aqueles anos todos de treino para chegar ali onde, no Japão, ali, e representar o nosso jiu-jitsu daquele jeito. Porque eu acho que ninguém que vai representar o jiu-jitsu devia pensar de outra forma. E aquilo ali eu provei que a minha mente era muito mais forte que o meu corpo, entendeu? A gente Falando de uma das derrotas mais famosas que você teve, mas que mostra aquele, aquele ditado lá que o seu avô e o seu tio Hélio sempre falavam, que é apaga, mas não bate, foi aquela sua luta contra o Sakuraba no Pride 10, há 18 anos atrás, né, em 2000, em que parecia que a Kimura que o Sakuraba encaixou estava completamente bem encaixada, mas você estava, logicamente devia estar sentindo dor, mas estava bem confortável. Conta pra gente como que estava a sua situação naquela luta, se realmente estava muito encaixado e se realmente você preferia quebrar o braço do que bater. muita gente veio para mim, muita gente veio para mim e perguntava: pô, não doeu? O braço saiu e não doeu? Tanto que na hora que aconteceu, quem chamou o árbitro foi o Sakuraba. Ele virou e começou a chamar, falar: o braço está quebrado, o braço está quebrado. Aí o árbitro veio: o braço está quebrado. Eu falei: não, 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 isso acontece toda hora, não se preocupa, pode continuar. Porque eu estava já olhando o relógio no telão, eu já sabia que eu ia botar aquele braço de volta e tinha mais um round de 5 minutos e eu tinha certeza que eu ia comer ele na porrada. Só que não foi possível, porque ele chamou, ele começou a chamar ali e tirou. E parou a luta ali e deu continuidade, apesar de eu tentar. Aí o Ryan pulou lá, botou meu braço de volta, entendeu? No lugar e o que eu não podia fazer nada, eu tive que sorrir e dar, porque eu dei a vitória. Ele lutou, ele ganhou mesmo, o bicho era duro, um representante lindo do Japão, entendeu? E todo mundo me perguntava: não doeu? Por que não deu? Você estava rindo o tempo todo. Rapaz, nada doeu mais na minha vida. Nunca senti tanta dor seguida na minha vida. Então, pô, aquele dia ele podia ganhar a luta, não tinha problema, ele mereceu ganhar a luta. Agora, ele não tinha como ver minha cara com dor, impossível. Isso aí eu jamais permitiria. Cair no ringue, ficar gritando, chorando que meu braço está machucado. Meu amigo, arranca fora essa porcaria, que eu ainda vou estar com um sorriso na cara. Entendeu? Porque eu acho que todo representante do jiu-jitsu tinha que ser isso. E o segundo melhor momento da minha vida, o segundo melhor, é a próxima luta que eu tiver. Porque é um momento que eu não conheço ainda. Vai ser um momento que eu vou aprender coisas novas.
Vai ser um momento que vai me abrir novos caminhos de enxergar, novos horizontes de navegar. Então, quer dizer, a próxima luta, meu amigo, eu posso te dizer o próximo melhor momento da minha vida. Entendeu? Mestre, no seu áudio foi um dos grandes nomes do jiu-jitsu de competição, né, no Brasil, e também teve uma carreira brilhante no ADCC com 2 títulos. Conta um pouco pra gente, né, que a gente sabe que você sempre tem esse desejo de lutar. Se a gente vai ver o Renzão ainda, nem que seja num campeonato dos Masters, vamos colocar assim, do Jiu-Jitsu, e também em alguma luta especial, uma super luta no ADCC, alguma coisa assim. Sei que não tem nada para provar, mas é sempre um prazer ver você em ação novamente. Eu tô planejando lutar de novo, sim. Eu tenho treinado bastante. Na verdade, eu acabei de vir de treino agora. E assinei um contrato com o UFC. Eu pedi para que fosse liberado do UFC. E assinei um contrato com o UFC. E supostamente ia lutar com o Sakuraba de novo. Entendeu? A luta era para estar acontecendo agora, só que o Sakuraba machucou o joelho, parece. E ele está organizando um evento de jiu-jitsu chamado Polaris, que vai ser no Japão em abril, na primeira semana de abril, só que eu acredito. Então, provavelmente, depois disso, a gente deve marcar um ranca-rabo aí e vamos fazer um confere novamente. Vamos fazer Renzo e Sakuraba 2. Entendeu? E não só isso, eu vou estar olhando também para lutar de novo Abu Dhabi, para lutar de novo outras lutas de vale tudo. E com certeza jiu-jitsu também. Eu gosto muito de jiu-jitsu. E aí tem um treinado de kimono um pouquinho, vou começar a brincar agora para tumultuar a vida desses garotos aí um pouco aí. Para eles verem que o diabo é o diabo, não é só porque ele é o diabo, não. É porque ele é velho, porra. Mestre, todas as entrevistas que eu fiz, tive a honra de entrevistar vários grandes nomes do jiu-jitsu, mas principalmente o seu primo Helson Gracie, sempre defende essa bandeira que hoje em dia o pessoal está ensinando jiu-jitsu muito para competição. Então o cara já se matricula a primeira aula dele, o professor já ensina ele a dar UPA, a fazer guarda, enfim. E está esquecendo muito essa parte do jiu-jitsu como defesa pessoal, que é o que o grande mestre Carlos e o Hélio sempre ensinaram para todo mundo na Academia Gracie. Você mesmo deve ter treinado muito dessa parte de defesa de paulada, de facada, defesa de revólver. E hoje em dia o jiu-jitsu, segundo os grandes mestres nas academias, estão se esquecendo essa parte dele de defesa pessoal e mais de técnicas de competição. Qual a sua visão sobre isso? Né? Como que o jiu-jitsu deve ser dividido nas academias, uma parte de defesa pessoal e a parte de treinamento para competição? Na verdade, eu acho que não existe divisão. Isso é uma coisa só. Entendeu? Eu acredito que tudo tem que ser ensinado. Quanto mais conhecimento, eu tenho uma eu tenho uma frase que define tudo. Meu amigo, o cara pergunta: "Isso aqui vale?" Eu falo assim: "O cara bateu?" Ele responde: "Bateu." Então vale. Então é jiu-jitsu, está valendo. Entendeu? Então, na verdade, eu acredito que o jiu-jitsu, como tudo na vida, entendeu? As pessoas perguntam como é que eu estou com 51 anos e não tenho cabelo branco. Vivo rindo. Por que eu vivo rindo? Ah, nada dá errado para mim? Não, muita coisa dá errado para mim. Entendeu? Eu tenho um problema igualzinho todo mundo. Só que eu não espero que a vida me dê só felicidade. Eu já sei que problema é parte da vida. Então, já por aceitar isso, eu já acho graça de um problema. Se ele tem solução, eu resolvo. Se ele não tem solução, resolvido está, meu amigo. Entendeu? Então, é como funciona o jiu-jitsu. Se você parar para pensar e você vai começar a querer definir, no momento, eu não sei se você já reparou, eu acredito que uma das coisas que mais causou, uma das coisas mais responsáveis pelo jiu-jitsu ser o que é hoje, pela evolução que o jiu-jitsu teve, foi o fato de que a gente não botava nome nas posições. A gente não criou uma nomenclatura que travava a posição naquilo. Então, cada posição tinha 100 variações e 100 maneiras de fazer diferente de acordo com o teu biotipo. Entendeu? Então, isso que fez essa arte tão fantástica. É uma arte que se adapta a qualquer pessoa. Não existe uma pessoa que não consiga fazer jiu-jitsu. Eu tenho um aluno sem as duas pernas, eu tenho um aluno sem braço. Eu já vi os caras chegar lá e dão aula de jiu-jitsu, de como eles conseguem fazer certas coisas.
que inclusive eu uso, como eu tenho o uso das pernas, fica até mais eficiente, eu aprendi com eles. Entendeu? Então, quer dizer, você falar tem que ser assim, tem que ser assado. Meu amigo, é igual me falavam, é impossível alguém chegar a uma faixa preta sem, no mínimo, 10 anos. Eu tenho uns alunos lá agora que treinam há 4 anos e meio e finalizaram todos os faixas pretas de jiu-jitsu que eles lutaram. Quase todos que eles lutaram. Então, eu te pergunto, dá para se acreditar em regras criadas por cabeças de gerações passadas? Eu acredito que não. Então, a internet prova hoje que o conhecimento é ilimitado. Então, a gente tem que saber o seguinte: é importante defesa pessoal, sem dúvida nenhuma. É importante aprender todo aspecto de luta, toda situação de luta. Isso é uma das coisas que a pessoa, uma das coisas de maior valor que a pessoa aprende na academia, é aquela conversa informal do lado, o cara dizendo o que aconteceu com ele no dia, como ele lidou com a situação, o que houve. Porque aquilo ali, o cara, quando escuta, é como se ele estivesse tomando uma aula. E em seguida ele aprende a lidar com essa situação, entendeu? Então, quer dizer, não só tudo dentro de uma academia de jiu-jitsu deve ser ensinamento, deve ser uma forma de crescer e dar confiança ao teu aluno para que ele possa seguir a direção que ele quiser na vida. A gente não está no business, a gente não está no negócio de vender só jiu-jitsu, a gente vende confiança. Esse é o melhor produto que a gente tem para vender, de venda. E isso, a melhor ferramenta para se formar isso, para se forjar isso numa pessoa, ainda mais numa pessoa insegura, uma pessoa que não tem confiança, é o jiu-jitsu. Esse é o grande valor do jiu-jitsu mesmo. Então, definir que tem que ser assim, tem que ser assado, meu amigo, busque todos os conhecimentos. Todo dia eu aprendo. Eu fui dar uma aula ontem e eu aprendi coisas enquanto eu estava ensinando. Eu ensinava e as pessoas faziam perguntas de como eles estavam vendo a posição, e com aquilo eu aprendi a corrigir e melhorar e como passar melhor para os meus alunos futuramente. Entendeu? Então, quer dizer, você falar que tem que ser assim ou tem que ser assado, entendeu? Eu aconselho a todo professor de jiu-jitsu, não feche a sua visão, não bote aquelas coisas de igual de cavalo do lado que só te permite olhar para frente, numa direção. Permita ter visão total de tudo e, mais ainda, permita que tua cabeça gire de vez em quando para você ver como é que está dos teus lados e atrás. Porque aí você vai ser um professor de verdade. Mestre, você como um dos grandes nomes da família e da história do jiu-jitsu, conta um pouco pra gente de todo mundo aí, tirando o pessoal da sua família, das antigas, né? O Hillion, o seu pai, o Robson, o seu avô Carlos, enfim, pessoas que não pegaram essa época dos mundiais, né? Pegando a época dos mundiais de jiu-jitsu pra cá, de 96 pra cá, quais os 5 lutadores desses mundiais que mais encheram os seus olhos? Aqueles 5 assim que você fala, caramba, em termos de jiu-jitsu de competição, esses caras são excepcionais. Os mundiais, eu acredito, começaram em 96. Foi justamente quando eu me mudei, que eu passei a morar nos Estados Unidos e me concentrar nos Vale Tudos, que eu fui no Taktarov, no World Extreme Combat, depois fui para o Pride foi criado. Então, ah, eu nem participei muito desses mundiais e dessa parte aí de luta, não, mas eu assistia tudo. Eu tentava não perder nada dos mundiais, porque eu sempre amei jiu-jitsu, aquilo para mim era uma fonte de pesquisa até e de adquirir conhecimento. Tiveram caras incríveis, cara, em todos esses. Tinha o Nino Schembri, que tinha um jiu-jitsu fantástico, tinha o Roleta, tinha o Fábio Gurgel, meu irmão. O Fábio Gurgel tinha um jiu-jitsu inteligente, preciso, entendeu? Depois veio o Marcelo Garcia. Quer dizer, foram tantos lutadores incríveis, entendeu? Nessa época, depois de Mundial, essas partes aí. Tinha o pé de chumbo, aquele jiu-jitsu físico, que era uma pressão danada o tempo todo. Quer dizer, foram tantos caras bons ali, rapaz, que era difícil. Tinha muita gente do Carson metendo bronca, a gente tinha o nosso Libório, que botava para quebrar, entendeu? Então, são nomes que eu me lembro, assim, mais ou menos. Mas eu vou te falar a verdade, foram tantos campeões incríveis, rapaz, que é difícil até. É tanta gente que é difícil lembrar, assim, no tiro, como é que chega lá, entendeu? Mas tinha o Sonequinha, o nosso Hélio Sonequinha, que era um artista lá, dava um show toda vez que lutava, entendeu? A gente tem o Roger,
Roger, que foi um dos caras mais, um dos jiu-jitsu mais lindos, não só da família, como da que já existiram, né? O, tem caras como o Bochecha, entendeu? Quer dizer, tem o Rodolfo, inclusive falei com ele hoje, Rodolfão, aquela fera. Então, foram muitos campeões que se formaram, criou-se uma base tão sólida que veio um arsenal de jiu-jitsu katas fantásticos para representar a nossa arte, entendeu? Mas eu acho que esses nomes que eu comentei aí são os que mais me impressionaram mesmo, entendeu? Mas com certeza tem gente que eu estou deixando de fora, que eu estou sendo indelicado por deixar o nome dessas feras de fora, porque todos eles são merecedores. Todo mundo que ganhou o título de primeiro, segundo ou terceiro lugar no Campeonato Mundial, a gente tem que tirar o chapéu, porque aquilo ali não é para qualquer um, não. Mestre, a gente sabe que a família não precisa, né, de provar mais nada a ninguém, principalmente em termos de vale tudo, MMA, mas são gerações e gerações que vão surgindo. Agora, né, o legado que ficou aí do seu irmão Ryan, né, o Ryron Gracie, surgindo aí como uma grande força, quem sabe aí ele também mais para frente entra no MMA, não sei. Já temos o Kron Gracie, que é uma realidade, e o Neyman Gracie também. Qual que é a sua visão sobre isso, né? Você acha que a família precisa ainda continuar lutando no MMA ou você acha que não? E fala um pouco desses nomes aí, dessa geração nova que vem para perpetuar cada vez mais o nome Gracie no mundo da luta. Na verdade, muita gente fala, não precisa fazer mais nada, não precisa mais lutar, já fez o que tinha que fazer. Entendeu? Esse pensamento, meu amigo, não existe na minha alma nem por um segundo. Entendeu? Eu penso constantemente em fazer mais do que eu já fiz até hoje. Eu acho que todo Grace tinha que pensar da mesma forma. O Grace que não pensa dessa forma é uma alma miserável, egoísta e pequena. Porque no momento que você nasceu nessa família, você tem a obrigação única de ser o guardião dessa arte. Você tem a obrigação única de representar a tua família, porque quando você representa a tua família nesse esporte, você está representando o jiu-jitsu. Entendeu? Então você tem que perpetuar, você tem que ser um elo firme dessa corrente que tem que durar séculos ainda que estão por vir. Entendeu? A nova geração está arrebentando. O filho do Ryan, ele estava aqui comigo, eu estou na Suíça agora, em Zurique, e ele ficou aqui comigo essa semana treinando, vi ele treinando todo dia, ele veio, depois de acabar de lutar lá o europeu em Portugal. E vou te falar, meu irmão, esse moleque aí vai escrever história ainda, hein? Ouve o que eu tô te falando. Tá ficando duro, chegou aqui, tá com 16 anos, eu vi ele meter a mão nas faixas pretas lá e esfolar, amassar, entendeu? É um moleque grande, é forte, e é o seguinte, meu irmão, é bonzinho, um doce, mas tem o temperamento do pai dele. O temperamento e a habilidade. Então, esses vagabundos que gostam de ficar falando aí, toma cuidado, porque tá arriscado de vir um novo cobrador atrás desses putos. Entendeu? Sem dúvida nenhuma. E, porra, fora isso, a gente não precisava lutar mais vale tudo, a gente não precisava mais lutar nada, só podia virar professor. Podia ficar igual a maioria faz aí, só falando, só contando história. Mas isso não vai acontecer, meu irmão. Você vai ver um Neymar desse arrebentando aí, ó, 7 lutas invicto. Na última, ele finalizou um cara que não perdia, que tinha ganho já 27 lutas, nunca tinha sido finalizado. Ele finalizou o cara no segundo round. Entendeu? Tem essa equipe nova, o Cronzinho, que é um moleque fora de série, tá arrebentando aí. Companheiro, vai ter gente para escrever história, acredite. Não vai faltar Grace para escrever história. Entendeu? E esse moleque do Ryan aí, mantém o olho aberto para ele, porque ele vai escrever muita história ainda, muita história da nossa família está para ser escrita ainda. Mestre, no final, né, do ano passado, no dia 15 de dezembro, né, completou aí 10 anos da morte do seu irmão, né, o grande Ryan Gracie. E eu vi que apareceu um documentário na internet e nesse documentário falava que ele teve uma vez quando você é um pouco mais velho que ele, vocês estavam andando na rua, alguma coisa assim, e uma cigana, uma vidente, alguma coisa, leu a sua mão, leu a dele, alguma coisa assim, e disse que ele iria morrer aos 33 anos. E aí, na época, vocês riram e tal, e acabou que aconteceu isso mesmo. Conta um pouco pra gente desse dia e, né, o legado que ficou
do seu irmão Ryan, da saudade que você sente dele, enfim. Conta um pouco pra gente da importância do saudoso Ryan Gracie na sua vida. Rapaz, eu não tive a chance ainda de ver esse documentário. Eu vou assistir esse documentário. Entendeu? E eu fiquei sabendo que, na verdade, apesar de ser o nome da website Canal Combate, do Combate, na verdade não é ligado ao Canal Combate. Entendeu? E achei que eles fizeram um documentário de muito mau gosto. Eu peguei só uns pedacinhos e entendi. O que eles não entenderam, que quem escreve a história é quem a fez, é quem sai um vencedor. Eu nunca vi isso na minha vida. O cara vai entrevistar perdedor Hugo Duarte, Walid Ismail, Eugênio Tadeu. Quem são esses caras? Para dar entrevista para falar do Ryan. 3 bundas sujas, rapaz. Porra, entendeu? 3 caras sem moral para nada. Vão querer falar quem é o Ryan. Foram entrevistar aqui para dizer quem é o Ryan. Pô, o Ryan foi o cara mais incrível que eu já conheci. Sabe o que acontece? As pessoas, geralmente, estão acostumadas a todo dia levar lixo na cara e ficar calado. O Ryan, meu amigo, nunca levou. Se ele achasse que tu merecia um soco na cara, tu ia tomar um soco na cara. Ele era honesto, o que não existe hoje. Hoje em dia isso não existe. Hoje em dia esses homenzinhos estão tudo andando de coque aí, meu irmão. É de calcinha justa e todo mundo virando mulher nessa porra e mulher virando homem. Entendeu? É isso que existe hoje. Então você vê um cara desse com a intensidade, meu irmão, e com a sinceridade do que ele pensa e do que ele acredita ele fazer, é uma ofensa para todo mundo. Aí tu pega, aí os caras vão fazer um documentário, pegam 3 bundas sujas, bicho. Porra, pegaram a escória da porra do esporte. Pegaram só perdedor. E mostra o que esses caras fizeram. O Walid nada mais faz hoje do que ficar virou cafetão de lutador dos garotos. Bota os garotos para lutar lá e tomando dinheiro. Não só toma dinheiro dos garotos, como toma dinheiro do governo. É mais um do tipo dessa Lava Jato aí. Pode procurar que vai achar. Pegando dinheiro de prefeitura, pegando dinheiro de governo aí, vivendo disso. Quer dizer, outro cafetão que a gente tem, outro rapaz. É igual um político safado. Eugênio, tu vê o que é. Eugênio tentou ser deputado. Não conseguiu, acho que é deputado ou vereador, será que bosta ele queria ser. Mas, na verdade, nem no meio dos ratos ele foi permitido. Até os ladrões do nosso governo não permitem que aquele rato entre, porra. E nego vai entrevistar ele para querer saber, rapaz. Pô, quem era o Ryan? Como se eles pudessem falar quem era o Ryan. Entendeu? Eugênio, de uma forma covarde, uma vez, o Ryan brigando com outra pessoa, ele meteu numa arma e foi dar um tiro no Ryan. Na covardia. A briga não era nem com ele. Entendeu? Isso mostra o mau caráter, o rato que ele é. E até naquela entrevista, chegou na hora ali, ele vira e fala pro delegado: ô doutor, quem é que chama delegado de doutor? Delegado é médico, meu irmão. Quem chama delegado de doutor é bandido, rapaz. É vendedor de cocaína, rapaz. É drogado. E vem contar história pra mim, rapaz. De que é boa gente, é representante da comunidade. Porra, meu filho. Entendeu? Tinha que entrevistar, era mais gente de valor para falar ali, rapaz. Não é aquelas 3 bestas que abriram a boca para. Parece que até porco que abre a boca cai lavagem. Entendeu? O Raya foi um dos caras, meu irmão. É um dos. Eu vou te falar a verdade. Jiu-jitsu sente falta do Raya. Tá faltando um Raya no jiu-jitsu de novo. Entendeu? Para calar a boca desses bunda suja aí, que falam mais do que devem, aprontam mais do que devem. Entendeu? Tem que ter um coletor de impostos, meu filho. Entendeu? E o Ryan fazia isso como ninguém. No entanto, que esses frouxos aí andavam tudo caladinho e quieto. Vai contar a história para mim. Entendeu? Agora todo mundo quer falar alguma coisa aí. Vou avisar o seguinte, a porrada come, hein? Porrada come a hora que for, onde for, hein? Começar a falar gracinha aí, a gente fala alguma visita, hein? E eu vou estar no comando, hein? Porra. E o Ryan, meu filho, vou te falar, rapaz, toda vez que eu penso nele, pode passar 100 anos, eu sinto saudade dele. Porque foi o cara mais incrível que eu já conheci, rapaz. Entendeu? Quisera eu ter mais 10 irmãos igual a ele. Na verdade, o maior erro do combate online, não é o programa Combate, é o combate online, foi que ele foi entrevistar os perdedores da história.
Rapaz, ele tem que entender que a história é escrita pelos campeões, rapaz. Entrevistar Valide, Hugo e Eugênio é piada. Primeiro, por eles não terem histórias e ter credenciais para falar nada e julgar e dizer o que é o que. Entendeu? 3 frouxos que pediram a conta e foram embora, meu irmão. Do conflito. Eu tô aqui até hoje, ó. Cadê esses putos? Estão sentados aí, pô, contando historinha, transformando a historinha deles em algo melhor, contando, mentindo. Entendeu? A verdade é essa. E, meu irmão, seja sincero, qual dos 3 ali tem competência moral ou intelectual ou de história para dizer quem é o Ryan e quem não é o Ryan? Tá de sacanagem, meu irmão. Porra. Entendeu? É o gari querendo dizer como é que funciona um foguete. Meu amigo, me desculpa, porra. Entendeu? Esse diretor do combate online devia pedir as contas, meu irmão, e trabalhar na lixeira, porra, que ele tá acostumado a lidar, não sabe nem. Eu vi que a entrevista era estranha quando os caras vieram me entrevistar. Eu vi que era um negócio diferente. Entendeu? Um bando de incompetentes querendo fazer um trabalho de profissional. E eu sinto pena que usa o nome do combate. Entendeu? Acho que o combate devia arrancar esse nome de lá, porque o combate é um programa fora de série e não devia estar associado a esse combate online deles, esse bando de retardado, que eu já li várias reportagens ruins lá já. Mestre, a gente sabe que você teve e tem vários grandes alunos aí, lutadores, enfim, famosos, campeões no mundo todo, mas vamos citar rapidamente aí um deles, né? O grande George St. Pierre. É uma pessoa. Eu vi um dia uma entrevista sua, você falando que ele saindo do Canadá, indo para Nova York, voltando, ele passava, acho que ele ficava acho que 12 horas, né, em viagem, uma coisa assim, chegava, treinava, voltava. Então, assim, é prova de que sempre foi uma pessoa muito determinada, né? Conta um pouco pra gente, né, de todos os pupilos aí que você teve, quais os 2, 3, assim, que você tem aquele carinho especial e fala um pouco pra gente, né, desse fenômeno chamado George St. Pierre, que agora conseguiu ser campeão em numa outra divisão. Eu tenho um carinho muito grande por todo aluno meu, todo, do faixa branca, do cara que entrou hoje até os caras que estão comigo há mais de 25 anos, entendeu? E entre eles tem esse cara, esse canadense que fala francês, esse fantástico Jorge St-Pierre, GSP, né? GSP. O George, cara, ele começou a treinar comigo, ele era muito novo. Eu dava aula, na verdade, para um canadense que era dono de uma rede de loja de venda de gibi, de revista, que adorava jiu-jitsu. E o cara começou a treinar comigo. O cara descia todo final de semana, treinava comigo e voltava para o Canadá. E o George começou a tomar aula com ele no Canadá. Entendeu? E ele viu o potencial do Jorge, começou a botar o Jorge para descer. Falou pro Jorge, Jorge tem que treinar na academia do Renzo. E o Jorge entrava no ônibus, pegava um ônibus, na época, tipo 4h30 da manhã, 4 da manhã, e às 6h30 ele chegava na academia de Manhattan. Aí ele treinava o dia inteiro, comia, tirava uma sonequinha lá, começava o treino de novo, a sessão de treino novamente, fazia 2 sessões no dia, ia lá pro Port Authority, pegava o ônibusinho dele e voltava mais 6h30, 7 horas de volta pro Canadá, entendeu? Então as pessoas acham que às vezes o cara chegou a ser campeão por sorte. Não existe sorte nesse negócio. É aquela velha história, quanto mais você treina, quanto mais você se esforça, mais sorte você tem. Entendeu? E eu vi isso no Jorge. Eu vi aquele moleque na época franzino e começando e vi ele crescendo, crescendo, daqui a pouco ficou um lutador fantástico, entendeu? Você vê que ele agora, depois de ter essa operação do ACL, do ligamento cruzado, que demora mais de um ano para melhorar, quando ele foi voltar, obrigaram ele a fazer 6 meses de teste antidoping, entendeu? Ele teve que ficar 6 meses sendo supervisionado, exame de sangue, exame de urina, exame de tudo que você pode imaginar. E depois disso ele entrou lá e ganhou o título do 185, entendeu? E que não é o peso dele. O George não é um cara para 185, é um cara pequeno, entendeu? Mas ele tem um coração e uma inteligência para lutar, uma eficiência de botar o jogo junto, que é difícil alguém ganhar dele, entendeu? Por isso que ele está tanto tempo nesse business e ninguém coloca ele na lona, entendeu? E ele, sem dúvida nenhuma, foi uma das maiores estrelas que a gente criou ali na academia.
Mas, como eu te falei, eu amo igualmente, igualzinho, eu amo o Jorge St-Pierre, eu amo o faixa branca que entrou lá semana passada, que eu ainda nem conhecia, porque eu estou há um mês na Suíça. Então, o cara que entrou agora em janeiro, que eu não tive a chance de dar um abraço nele ainda, eu gosto dele do mesmo jeito que eu gosto do Jorge St-Pierre. Mestre, você que tem um envolvimento muito grande com o mundo, né, do Vale Tudo, hoje MMA, fala pra gente de todo mundo que você viu, se pudesse colocar os 5 maiores nomes da história do Vale Tudo MMA para você, quem que seriam essas pessoas? Os 5 maiores, pode ser qualquer peso. Tá vendo? É difícil falar cinco, porque tem muito cara duro, entendeu? A gente teve a chance de ver pessoas incríveis lutando, né? A gente viu o Anderson Silva, viu o Vitor Belfort, entendeu? Viu o nosso Demian Maia, posso até na cidade do Demian, entendeu? Ah, foi tanta gente, tanto representante bonito do jiu-jitsu do Brasil que representou o nosso esporte, entendeu? Que representou o nosso país ali dentro do. Que é difícil você colocar o nome de cinco, entendeu? Quer dizer, tiveram estrelas incríveis. O nosso José Aldo, que fera o José Aldo, como é que você entendeu? Nunca vi um cara tão duro e tão obstinado em fazer ali o estilo de luta dele ser imposto contra o seu adversário. Você vê o tempo que ele ficou dominando, entendeu? Então, quer dizer, é tanta gente fora de série que é difícil você até criar uma distinção. É o que eu te falei, você está me fazendo comparar a beleza de mulheres. Não existe. Eu nunca vi uma mulher feia na minha vida. Entendeu? Se você falar que a mulher é feia, você não conhece ela, na verdade. Então é a mesma coisa nesse caso aí, quer dizer, exist, existiu nesse período, desde que o esporte cresceu, pessoas incríveis. Eu tive a chance de ver o Rickson lutando no Maracanãzinho, a segunda luta com o Zulu, entendeu? Eu vi o meu tio Pinduca saindo na porrada com o Marco Rua, meu irmão. Teve o nosso Marcos Ruas, aquela fera incrível, casca grossíssima, entendeu? Fez lutas lindas, meu irmão. Então, quer dizer, muita gente dura que a gente teve representando a nossa arte, representando o nosso país, representando, entendeu? Tudo que a nossa cultura lá no octágono e em outros rings através do mundo todo, no Japão, em tudo que é lugar. A gente teve o nosso Pedro Riso, não, foi muita gente boa, entendeu? E às vezes o problema é que às vezes o tempo até confunde a memória. Eu tenho que parar para pensar para poder buscar os representantes que foram, mas todos esses caras que subiram ali, entendeu? Independente de ganhar ou perder, mas representaram a nossa arte, eu saúdo a todos eles, porque todos eles merecem estar entre esses cinco que você me pediu a lista. Mestre Renzo, você é considerado isso por todo mundo, várias pessoas, eu conversando com o José Pelelandi, outro, todo mundo sempre fala, né, da generosidade, você é uma pessoa que abre portas para todo mundo, pessoas que antigamente eram, vamos colocar assim, adversários, como Eugênio Tadeu, hoje já não tem nenhum problema com você, enfim, você é uma pessoa que abre portas para todo mundo, super generoso, né, como se fosse um grande guarda-chuva em Nova York, que todo mundo que tiver o sobrenome Grace, que se te procurar, se abre portas para a pessoa, enfim. É, então eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, né, desse seu legado, né, disso que você tem, que você carrega, de ser uma pessoa muito generosa, sempre sorridente, sempre de bem com a vida, né? Conta um pouco para a gente aí do qual que é o segredo da sua felicidade. Rapaz, o segredo da minha felicidade consiste na minha sinceridade, entendeu? Quer dizer, eu sempre parti sempre parti da premissa que se eu não puder te ajudar, eu não quero te atrapalhar, entendeu? Se eu tiver que olhar de cima para você, vai ser porque você está caído, eu vou estar te ajudando a levantar, entendeu? E eu acredito que as pessoas confundem às vezes, as pessoas acham quando você tem um inimigo, quando você tem um adversário, que você deve sempre botar ele para baixo, sempre não, de jeito nenhum. Na realidade, vale muito mais um bom inimigo do que um falso amigo, do que um amigo que não conta para nada.
Então, na realidade, o teu inimigo, a linha está traçada. A inimizade é criada com blocos de aço. Quando, às vezes, a amizade, os caras são teus conhecidos, não teus amigos, é um bloco de madeira que se racha e se quebra de acordo com o tempo. Se a temperatura começar a variar demais, ele vai começar a ficar seco e se quebrar. O que não acontece com um bloco de aço. Então, na verdade, eu às vezes prefiro muito mais ter um inimigo que a linha do nosso relacionamento está definida do que um falso amigo. Então, eu tenho respeito por todos. Eu acredito que o inimigo é a pessoa que te melhora. O teu adversário é o cara que te forja a tu ser melhor, a tu ser forte. É o cara que te afia. É o aço que afia o aço. Você quer ver um inimigo de verdade? Você quer ver um inimigo que meu irmão Ryan teve? De verdade, que foi o inimigo mais leal que ele teve? Se chama Macaco. Jorge Patino Macaco. Foi inimigo dele, brigaram várias vezes, onde se viam, se pegavam. Você já ouviu o Macaco falar mal dele? Você já ouviu o Macaco ir botar ele para baixo, depois dele ter falecido? Você já viu ele chegar e falar, contar vantagem? Não. Mas eu acho, sabe por que isso? É porque o Macaco pertence ao jiu-jitsu. Ele é da bandeira do jiu-jitsu. Entendeu? Então ele entende o que é hombridade, o que é respeito pelo teu adversário. Não tem ninguém que eu respeite mais que meus inimigos. Entendeu? Então as pessoas às vezes estranham o carinho que eu trato o Macaco. Meu amigo, eu te agradeço por ter feito o Raya mais forte do que ele já era. Entendeu? Então o Macaco foi responsável pelo Raya se manter em forma, toda hora que se encontravam, se pegavam. Eu vou te falar, eu queria ter mais gente assim na minha vida. Eu queria ter mais gente como o Macaco na minha vida, como o Jorge Patino na minha vida. Entendeu? Porque eu acho que é isso que te faz grande. Entendeu? E se o Raya foi o que foi, o Macaco ajudou muito, entendeu? A botar ele para afiado para fazer o que tinha que ser feito. Entendeu? Então, como eu te falei, eu vou ser sempre generoso, vou sempre ajudar os meus inimigos. Eu ajudo uma professora até hoje que dizia que eu não ia ser ninguém. Dizia que brigar ou ia me levar para a prisão ou para o cemitério. Aquela velha maluca, toda vez que eu escrevo um livro, eu mando para ela. E eu mando um cartãozinho escrito: assim que teu livro for escrito, por favor, me mande uma cópia. Entendeu? Mas muita gente vai achar que é maldade. Eu digo que não. Que da última vez ela precisou operar o joelho e eu consegui dar o dinheiro para ela operar o joelho através de um amigo meu, que ela não podia saber, e a condição era que não falasse que era eu. Porque eu quero que ela continue pensando mal de mim. Eu preciso de inimigo, porque de amigo eu já estou cheio, meu irmão. Messi, conta um pouco pra gente desse seu projeto, né, o Galer, que é algo realmente revolucionário que leva o jiu-jitsu para todo mundo, né? Você está fazendo um seminário num lugar e ele pode ser transmitido para outros lugares ao mesmo tempo. Conta um pouco para a gente desse seu projeto, como é que basicamente ele funciona e também, né, conta um pouco para a gente a sua ideia de expansão da sua academia, franquias no mundo inteiro. Como é que a gente faz algum e-mail assim para a gente entrar em contato e, né, alguém que estiver interessado e também, né, ter o seu seminário também em qualquer lugar do mundo. Essa ideia do Gala, na verdade, eu sempre tive uma vontade de criar um banco de dados, de guardar, porque às vezes, sem você. Uma das coisas mais importantes do jiu-jitsu é como você vê o golpe. É a maneira que você enxerga, é a maneira que faz você chegar nele. E eu sempre pensei que eu tinha que ter um banco de dados sobre isso, de como passar isso adiante, para que meu neto possa ter acesso à minha forma de ver o jiu-jitsu e como foi, não só a minha, quer dizer, o lugar eu estou criando uma coisa, eu estou tentando trazer o maior número possível de pontos de vista, de maneira de fazer as posições e de ver o jiu-jitsu, para poder evoluir, para que seja uma escola eficiente, para que você melhore. E eu estou
ficando bem sucedido nisso, rapaz, porque o negócio está explodindo, entendeu? Agora o Rickson se juntou à galera, pela primeira vez ele vai estar ensinando online, entendeu? E, meu irmão, o negócio está pegando fogo, tá um sucesso aqui fora. E eu vou te ser sincero, cara. Eu sei que é difícil às vezes, porque a gente cresce numa mentalidade tribalista. Tipo, eu sou aluno do fulano, eu não posso. Eu sou aluno do Fábio Gugel, eu não posso ir aprender com o Renzo ali. O que acontece é o seguinte: a verdade, conhecimento, meu amigo, você tem que estar sempre buscando. Entendeu? O que as pessoas não sabem, quando o Gurgel estava sendo formado pelo Jacaré, sempre que eu tinha chance, eu estava lá com o Titio Jacaré, na academia dele, ali na academia de Ipanema, em cima do Carinhoso que ele tinha, rolando com o Fábio Gurgel, rolando com o Gigi, rolando com o Traven. Então, quer dizer, eu sempre fui muito apegado a ele, porque ele era um dos alunos do Hollis também, entendeu? E você vê o que eu te falei, todo mundo que foi aluno do Hollis foi uma estrela do jiu-jitsu. Olha o Jacaré que ele montou, a aliança que é hoje, entendeu? Olha os seguidores que ele criou. Então, isso tudo são filhotes do Hollis, na verdade. Entendeu? Então, na verdade, a gente tem que quebrar essa mentalidade e ir buscar conhecimento. Então, eu acredito que qualquer um que seja praticante de jiu-jitsu devia buscar a galera, porque ali vai ter muita coisa. Ali, a minha ideia ali é, é botar um banco de dados que vai superar tudo que você já viu. Você não vai precisar ir em outro lugar nenhum para buscar conhecimento. Você vai ter a chance ali de ver tudo, de ver todos os detalhes, entendeu? De corrigir o teu jogo, de aprender formas de pensar, de como isso, aquilo ali vai te ajudar não só no jiu-jitsu, mas como ver a vida, entendeu? Como participar de certas coisas que vão acontecer na tua vida, você vai ter a resposta ali. Então, o Galler vai ser não só uma fonte de jiu-jitsu, mas uma fonte de um meio de vida, de uma maneira de levar a tua vida para melhor, de uma maneira de ver o jiu-jitsu aplicado não só no tatame, mas na tua vida também. Então, eu acredito que se você faz jiu-jitsu, você devia acessar a Galler. Você devia ir lá conferir, devia aprender através dali. Entendeu? Eu dei um seminário em Genebra e dei um aqui em Zurique. Era eu chegar, hoje mesmo, eu estava no banheiro ali trocando de roupa, o cara veio, Renzo, eu queria te agradecer, eu estou no Galler, hoje eu apliquei 2 estrangulamentos que eu vi no Galler, eu vim aqui, apliquei, consegui aplicar. A forma como você explica é fantástica, a maneira de ver ali, eu consegui fazer tudo certinho. Então, quer dizer, eu estava andando, meu irmão, fui lutar o Abu Dhabi a última vez na Finlândia, acho que foram 5, 6 meses atrás, sei lá, o último Abu Dhabi que teve, e eu andando no aeroporto, meu irmão, veio um finlandês enorme e falou: Mr. Gracie, quero te dizer que eu comprei o Galler. Começo a assistir amanhã, tenho certeza que eu vou aprender muito. Então, quer dizer, era todo o meu sonho, era o sonho de botar o jiu-jitsu no mundo. Agora você tem um telefone, um smartphone, você tem um computador, você tem acesso ao jiu-jitsu. Isso era uma coisa fundamental, entendeu? Para levar jiu-jitsu nos 4 cantos do globo, entendeu? E de uma forma bem mais barata. Eu quando eu me mudei para Nova York, 22 anos atrás, eu cobrava mais caro do que eu cobro hoje, entendeu? E repara que eu tenho um acréscimo anual de 7% de custo. E eu consigo cobrar mais barato hoje do que há 22 anos atrás, no jiu-jitsu que eu ensino, na minha academia. E fora isso, eu melhorei o serviço para atender o aluno. Eu melhorei o ambiente da academia, eu melhorei a qualidade das coisas, eu tenho tudo lá, você não precisa buscar nada fora. Eu tenho desde lavanderia para o teu kimono que você usar até, entendeu? Todos os apetrechos para você treinar e fazer o que for preciso. E isso foi graças a essa minha forma de pensar. E o Gala é uma forma de levar o jiu-jitsu de uma forma barata, que pode ir em países de terceiro mundo, pode ir em qualquer lugar do mundo. Se você tem acesso à internet, você tem acesso a um jiu-jitsu de qualidade, entendeu? Eu só convido campeões ali para ir ali darem aula e fazer os alunos entenderem através da visão desses professores, e está sendo um sucesso. E juntando a isso, eu agora estou começando a organizar, eu tenho 57 filiais no mundo todo, a gente tem um número, time, só no México acho que são 32, entendeu, dessas, e a gente está crescendo. Só que eu estava segurando até eu ter uma estrutura formada boa para começar a expandir. Eu realmente acho que nos próximos 5 anos eu vou ter mais de 500 academias debaixo do meu nome, entendeu? E eu garanto que todas vão ser de qualidade, vão ser escolas boas de jiu-jitsu que vão formar, entendeu? Professores e atletas competentes, entendeu?
Isso está faltando agora, estava acertando os últimos pedaços das coisas e está tudo encaminhando agora para a parte de organização, de administração desse pedaço. E eu acho que a gente vai estourar uma vez que isso esteja pronto, entendeu? A gente vai ter a Academia Renzo Gracie aí no mundo todo. Mestrão, essa é a última pergunta, na verdade, não é uma pergunta, né? É um agradecimento, né? Realmente você é extremamente humilde mesmo, muito generoso, sempre de bem com a vida, receptivo, né? E é um nome gigantesco dentro do mundo da luta. E tem tanta gente que não tem um quinto do seu nome e é extremamente arrogante e prepotente. Enfim, você, uma lenda das lendas, e extremamente humilde, extremamente receptivo. Foi uma honra absurda pra gente. Eu já te disse, eu sou seu fã. Estou muito feliz com essa entrevista e gostaria que você deixasse um recado final para os seus fãs do Brasil inteiro, em especial para os seus fãs do MMA Debate aqui de Belo Horizonte, e falasse para a gente qual que é o. Se você pudesse aí falar para a gente, né, três coisas que são as chaves aí para o sucesso na vida, né, para a gente sempre ficar com um sorriso no rosto igual você, sempre feliz, trabalhando e de bem com a vida. Uma grande honra, mestre. Os... Um dos motivos principais para eu ser da forma que eu sou é porque eu acredito que jiu-jitsu é tudo que eu sou. E eu não poderia ser arrogante, eu não poderia olhar para os outros com desdém, porque eu acho que eu represento o jiu-jitsu, eu sou jiu-jitsu, entendeu? Então eu tenho que estar sempre aberto para a entrada de conhecimento, para receber conhecimento, eu tenho que estar sempre aberto às ideias que venham me apresentar, eu não posso nunca estar de uma forma defensiva e fechando a passagem para que pessoas possam chegar a mim, entendeu? Eu acho que isso é fundamental, porque se eu estiver fechando essa porta, eu estou fechando, eu estou representando mal o jiu-jitsu, entendeu? E eu não consigo de maneira nenhuma ser um cara que ninguém consiga acessar, que ninguém consiga conversar, que ninguém consiga aprender dele, entendeu? Porque eu acredito que eu sou jiu-jitsu, entendeu? E eu acredito que quando você consegue viver dessa forma, a tua vida só melhora, entendeu? As pessoas perguntam por que que eu vivo rindo, que eu vivo aberto, que eu vivo, todo mundo pode chegar e vir falar comigo. É simples, meu irmão. Na verdade, o que faz a pessoa se fechar, o que faz a pessoa querer se defender, o que faz a pessoa querer olhar para os outros com desdém, chama-se falta de confiança. Eu jamais poderia ser assim e acreditar que eu era jiu-jitsu. Se eu sou jiu-jitsu, eu não tenho medo. E se eu não tenho medo, não tem motivo para não sorrir. Por isso que eu só ando sorrindo, porque eu não tenho medo de nada. Eu sou jiu-jitsu. E jiu-jitsu sou eu. É assim que eu penso. Entendeu? Então, já que eu represento jiu-jitsu, eu tenho que ser ele 100%. E eu acho que isso que jiu-jitsu é. A mesma forma que jiu-jitsu se adapta a qualquer um, jiu-jitsu se encaixa a qualquer, você velho, você novo, você gordo, você alto, você baixo, o jiu-jitsu vai se adaptar e vai encostar em você. Então, nessa condição, eu acredito que eu vivo dessa forma a minha vida. Por isso que eu vivo rindo, entendeu? Por isso que eu estou com 51 anos, não tenho um fio de cabelo branco. Todo mundo, inclusive a minha mãe, veio me pedir a receita para deixar o cabelo preto, como botar, se tem uma tinta. Quisera eu que fosse uma tinta, eu estava rico, só vendendo para a rapaziada que cresceu junto comigo. No mais, meu irmão, obrigado por essa entrevista maravilhosa, perguntas incríveis. E as tuas perguntas não só foram incríveis, como me ajudaram a pensar e rever os valores que eu tenho e o jiu-jitsu que eu carrego, entendeu? Então, obrigado aí, dá um abração nessa rapaziada de Belzonte. Assim que eu tiver uma chance, eu vou aí dar um abraço a vocês. Essa minha rapaziada aí do nosso Draculino, esse meu irmãozinho querido, que eu tive chance de dar muita aula para aquele safado, entendeu? Se eu tiver a chance de vir dar e suar com os alunos dele aí, vai ser uma honra muito grande, viu? Tá bom? Um beijo no coração de todos aí, meu irmão. E prepara essa comidinha mineira, porque já já eu apareço por aí. Abraço.